noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, que nesse instante, todos nós aqui, pedimos a permissão ao nosso coordenador, professor Eurípides Barçanufo, e toda a equipe espiritual que nesse instante se encontra com ele, em plena atividade, em todos os departamentos. Se cada um de nós pudéssemos visualizar esse campo de trabalho agora, iríamos ficar surpreendidos para ver a imensidão de seres que estão sintonizados numa atividade de estudo dessa, né? E nós outros aqui no plano físico também, compartilhando esse mesmo pensamento de nos ajudar uns aos outros, no objetivo de aprendermos a amar o Cristo, né? Meus irmãos, hoje finalizamos, né, o capítulo Não vos afadigueis pela posse do ouro, né, da estranha moral. E quero, inicialmente, agradecer a oportunidade, né, ao Antônio, a toda a equipe, né, que faz parte desse grupo de estudo, e vamos iniciar a apresentação. Meus irmãos, vejam essa fotografia, o que ela representa para a gente, né? O garimpo de Serra Pelada, Carajás, Pará, que a Karine conhece muito bem, né, que trabalha por lá. E essa foto em 1983, quando foi o boom da descoberta desse local. Mas Serra Pelada, né, que é a grande produtora de ouro, né? Mas você vê que a cobiça de todos esses seres que foram para esse local, muitos foram em busca de melhoras, né? É um trabalho, primeiramente, todos pensando em trabalhar, né? Todos levados pela posse do ouro, né? Tá certo? Muitos de uma forma honesta, né? E outros pela forma desregrada de usurpar, né, a riqueza daqueles que trabalharam. Além do mais, você vê que, além das virtudes que essa cena pode nos trabalhar, nos remeter, né, mostrando o trabalho, a dignidade, o ganha-pão, mas também por trás disso aí também traz toda a ganância, morte, prostituição, um monte de coisa. Assim, meus irmãos, essa é uma mensagem para a gente começar a refletir sobre o que hoje veremos, né, na nossa apresentação, mas na forma que o Cristo vai apresentar para a gente, mas focando mais ou menos essa problemática que a humanidade carrega, né, as nossas falhas ainda. Assim, não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Isso está em São Mateus, capítulo 10, versículo 9 a 15. Assim, meus irmãos, nessa primeira passagem, Jesus falou das pessoas que viajavam e se hospedando ao longo do caminho, né? Na época de Jesus, era normal, né, as pessoas que tinham uma casinha na beira de uma estrada, ou as pessoas passavam muitas vezes cansadas de viajarem, pediam ao albergue, e era costume, pode descer, arriar a sela dos cavalos e descansar aí, armava uma rede no alpendre ou um cantinho para dormir, né? E aquilo ali era comum, né? Assim, Jesus usou esse exemplo da vida cotidiana para que as pessoas pudessem entender o que verdadeiramente ele queria explicar. Por isso é chamado, né, de educador por excelência. Ou seja, Jesus
os contemporâneos dele, era enxergado como um excelente educador, né? Pois conhecia grandemente os recursos didáticos para transmitir sua mensagem e, principalmente, ensinava pelo exemplo, né? Se nós olharmos toda a história da Bíblia, em todos os momentos, Jesus não deixou um segundo sequer buscar dar exemplo daquilo que ele falava. Assim, hoje em dia, sabemos que não dá para sair sem provisão e se hospedar na casa de quem nos conhece, de quem não nos conhece. Os tempos mudaram, né? E a violência tem crescido, infelizmente. Mas Jesus não falou só para os homens, falou para os espíritos, porque nós, encarnados, somos espíritos. E Jesus, pela magnitude da espiritualidade dele, da grandeza espiritual, ele enxergava a gente como espírito. Assim, tudo que ele falava era como nos educar espiritualmente, né? Assim, abrindo o nosso entendimento, percebemos que não há a necessidade da expectativa de trabalhar muito e juntar coisas materiais, pois na nossa desencarnação elas ficarão na terra, nada levaremos. Mas eu faço uma ressalva aqui. Lógico que Jesus, ele em momento algum, ele quis também dizer para a gente, né, que nós não devemos trabalhar. É muito importante, porque o trabalho, inclusive nós já vimos isso noutra passagem, em algum outro momento que a gente estava estudando, que o trabalho ele é importante, primeiro porque ele abre o progresso para o ser humano, ele abre oportunidades para que a gente possa ajudar uns aos outros naquilo que nos comprometemos como desenvolvimento e como é que chama? E distribuição de recursos e de todas as formas, quer seja material, quer seja de alimentos, qualquer coisa, né? Assim, devemos sim ser remunerados dignamente por nosso trabalho e ter como foco central o aprimoramento espiritual. Assim, o trabalho dignifica o homem e também nos ajuda a nos espiritualizar. No segundo item, no item 10, né? Porque hoje a apresentação nossa, ela pega do item 9 a 11, né? O primeiro foi aquele que nós vimos agora, e agora vamos apresentar o 10. Ao entrar em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sair dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos, em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que esta cidade. São Mateus, capítulo 10, versículo 9 a 15. Quem já leu sobre a história de Sodoma e Gomorra, você vê que era o verdadeiro Torre de Babel, uma bagunça danada, desregramento de todas as oportunidades. Mas o que Jesus quis passar aí seria a maldade, que as pessoas, o ódio que a pessoa, a desavença que as pessoas possam causar, justamente ao entrar na saída de uma casa, né, de uma visita que fizer, ou sair falando mal, ou sair fazendo diversas outras situações não louváveis para quem queria adentrar uma casa ao qual fosse visitar. No caso aí foi a cidade, né? Nessa segunda situação, Jesus fala de como devemos nos portar ao entrar na casa de uma pessoa, levando a nossa paz, a nossa gentileza, gratidão pela acolhida, uma verdadeira aula de estilo e educação doméstica. E o que fazer se o dono da casa não nos recebe bem? Devemos falar mal dele e pichar-lhe a casa? Não, senhor. Jesus recomenda que saiamos batendo o pó de nossas sandálias,
que não devemos levar nada de lá, nem as lembranças tristes. Que é isso que Jesus nos recomendou. Quer dizer, ele faz um contraponto daquilo que não devemos fazer, exatamente. O fato de bater a sandália é um sentido figurado. Assim, meus irmãos, é Jesus nos chamando à não violência. E olha só que interessante, né? Ele, ao dizer essas frases, né? Mas ele praticava a não violência. Ele diz: se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quer dizer, o pensamento de paz se propaga e afeta os de dentro da casa, que pode ser em qualquer lugar. Pode ser no nosso lar, no trabalho, na escola, na universidade, etc. Esse pensamento pode ser retribuído ou não. E o pensamento volta até nós, né? É aquela questão da bola de neve, né? Aquilo que propagava contra o próximo virá em dobro contra nós. Por isso que a doutrina espírita, essa base sólida, nos orienta, segundo a lei da causa e efeito, que nós devemos nos esforçar por querer o bem para as pessoas, pois que toda ação tem uma reação. E ninguém gosta de reações desagradáveis. Todos nós sabemos, né? O nosso compromisso é levar a paz, e nisso se inclui não levar a maledicência e a crítica infrutífera. É isso, meus irmãos. Assim, a gente tem que pensar justamente que a lei de causa e efeito, ela é muito danosa, né? Ela é muito danosa no sentido que se você propagar o bem, você vai receber o bem em dobro, né? Mas se você propagar as coisas negativas, né? Tá certo? Ela virá de forma negativa contra a gente. Imagina uma pessoa que só pensa no bem. Tudo de bom acontece na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela vibra, ela está sintonizada sempre com coisas boas. Mas imagina a vida das pessoas que só pensa em doença, só pensa negativamente, só pensa em maldade, em maledicência. A vida de uma pessoa dessa é um inferno, é desorganizada, né? Assim, em Marcos 6, depois do fracasso da missão na própria cidade, Jesus envia os apóstolos em missão a 2 em 2. Dá várias recomendações e no versículo 11 desse capítulo diz: E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Veja também Lucas capítulo 10, versículo de 10 a 12. Sacudir a poeira das sandálias era um gesto feito pelos judeus daquela época, quando regressavam de um território pagão. Era o costume deles. Com tal ritual, indicavam que não queriam nenhuma relação com aqueles que não adoravam o verdadeiro Deus. Esse gesto, provavelmente, está à base daquilo que recomenda Jesus aos apóstolos. Todavia, meus irmãos, é um texto que permite vários tipos de reflexão. Poderíamos, por exemplo, nos perguntar: o que se sacode de debaixo dos pés? O que se joga fora é a dignidade da casa que não acolheu? Se condena o desprezo das pessoas? Penso que não era isso que Jesus quis transmitir. Ele, ao invés, propõe que se os discípulos saiam dos lugares que não acolhem a palavra em paz e convida a eles a sacudir aquilo que sentirão quando forem rejeitados. Lógico, né? Quem tem bons sentimentos não vai ficar chatado, ele vai, puxa, que pena, como essa pessoa ainda pensa dessa forma, como essa pessoa ainda age desse jeito. É assim que uma pessoa de bem reage, né? Assim que quer, saiam daquelas casas em paz, sem rancor, sem desprezo, pois terão cumprido a própria missão e a própria fé não é colocada em discussão. É necessário sacudir o pó da desilusão, o pó do apego, da ostentação, do cansaço por não ter alcançado o objetivo de transmitir a boa nova. Só assim, o seguidor de Cristo pode retomar a estrada com esperança. Assim, meu irmão, nesse capítulo,
ele nos chama a atenção, né? Não vos afadigueis pela posse do ouro, porque ele tem um sentido, é uma aplicação moral, né? Que nos remete a não violenteis nenhuma consciência. Ou seja, você não deve tentar mudar forçosamente a vida do irmão, né? Querendo que seja feita segundo a sua vontade. Não, cada um de nós temos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio de agir, né? Não forceis a ninguém para que deixe sua crença a fim de adotar a vossa. No caso, né? Você vê que nós da doutrina espírita, a gente não busca isso, né? O nosso entendimento é que cada um da gente tem o tempo certo de evoluir, né? Se aquela pessoa não pensa daquele jeito, daquela forma, naquele momento, mas em algum outro momento ela vai reconhecer algum procedimento que ela fez e vai voltar atrás e pensar diferente. Não animatizeis os que não pensem como vós. É o que diariamente possamos aprender também. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilo o que vos repele. É isso, a gente não deve, né, retornar o mal pelo mal. A gente deve, ao contrário, absorver, tá certo? A compreensão daquele fato ao qual fomos expostos e tentar buscar corrigir da nossa forma dentro dos ensinamentos que a doutrina nos ensina, né? Allan Kardec, no item 11 desse capítulo, né? Ele diz, lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje o é pela brandura. Assim, dentro do contexto do trabalho que nos proporciona o acesso aos bens materiais, ao que eles chamam de riqueza, porque hoje no mundo ninguém consegue viver sem um trabalho. Até para se fazer uma doação, uma caridade, né? Muitas das vezes você só faz se você tiver recursos materiais. Não é que o abraço, um aperto de mão, uma palavra amiga, tá certo? Você não consiga, realmente, não envolve o dinheiro. Mas outras coisas, vá falar para uma pessoa que está passando fome, com o estômago vazio, morrendo de fome, tenha paciência, alguém vai vir lhe ajudar. Para ela, naquele momento, o que interessa é matar a fome. Depois ela pode até pensar de uma forma diferente. Mas é uma forma. Assim, o trabalho, tá certo? Existe o trabalho, como eu aqui está dizendo, o trabalho horizontal de manter o corpo, e o vertical sustenta a vida. Assim, na primeira situação, o trabalho externo é realizado no tempo horizontal, ou seja, nas horas convencionais dedicadas à atividade para a aquisição dos recursos de manutenção da existência corporal, no qual se investem as conquistas da inteligência, da razão e da força, a resistência orgânica. Já o trabalho do amor, ele é ascendente, ele é infinito, né? Assim, o trabalho vertical realizado pelo amor utiliza-se do tempo vertical, que é ilimitado, porque é caracterizado como de natureza interna, quer dizer, a nossa expansão, a nossa reforma íntima em expandir todo esse desejo de amor ao próximo. O trabalho de qualquer natureza, quando é feito dessa forma, quando é enobrecido pelo sentimento, é o amor em atividade. Feito com abnegação, em cujo tempo de execução o ser se encontra consigo próprio e desenvolve os valores reais do espírito, compreendendo que servir é meta existencial. Esse é o trabalho do amor. Assim, Emmanuel, né, quando ele fala sobre o trabalho, ele diz que trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. E é isso. Assim, se a gente vê trabalhar e servir, a gente vê que o trabalho leva ao progresso. Servir nos torna fraterno com o próximo, né? E com nós mesmos, né? Nos sentimos bem em servir ao próximo, né? Assim, Kardec também, no item 10 e 11 do capítulo 4, Kardec, ao final dessa lição, faz seu comentário dando o fechamento do assunto.
O mesmo diz: hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não animatizeis os que não pensam como vós, acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Capítulo 4, item 10 e 11. Assim, irmãos, Miramês, quando se refere também a essa integração do trabalho e o nosso acesso aos bens materiais e também interagir com as criaturas em sociedade, ele diz que no livro Filosofia Espírita, né, cujo o título é Nós Só Somos Dependentes de Deus, ele diz: são nuances da própria vida, ambiente onde a liberdade deve e pode agir, como sendo a felicidade das criaturas de Deus. Jesus deixa que aconteça essas coisas para que os espíritos não fiquem dependentes uns dos outros, mas que também tenham vivência com todos, para que o amor universal possa alimentar todos na visão cósmica do Cristo. E nós vemos também no Pão Nosso, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no item 71 do Pão Nosso, referente a esse capítulo: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 14. Ele diz: os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém que não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue, em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. A irmã Madre Teresa de Calcutá, ela nessa frase, ela fala, foi muito sábia quando ela diz: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. O que ela quis dizer com isso? Que o ajudar, a ação em movimento, ela é muito mais meritória, muito mais produtiva do que simplesmente, porque muitas vezes as pessoas rezam um decoreba, né? Às vezes uma coisa que para ela mesmo está fazendo sentido, mas o agir, né, ajudando ao próximo, ele repercute, ele retorna muito mais efeito para quem recebeu aquela ajuda, né?
E, meu irmão, não vos afadigueis pela posse do ouro. Assim, nessas duas fotos, né, que está aí, as duas imagens, mostra justamente Jesus sendo bem recebido, né, numa casa, demonstrando o clima, a sintonia de que é receber uma pessoa em nossa casa ou nosso ambiente de trabalho, em qualquer local que você esteja presente. Mas também mostra aquela outra parte da riqueza, né? Que também, ela, quando bem empregada, tá certo? Ela nos favorece muito a nos dar a posse, né, de um conforto, quer seja para nós próprios, a nossa família, ou também para aquelas pessoas que possam necessitar de alguma ajuda. Assim, meus irmãos, obrigado, muita paz, meus irmãos e irmãs. Creio que com isso, Antônio, eu, de uma forma simples, eu consegui resumir esse capítulo que nós hoje terminamos, ok? Passa a palavra para você, meu irmão. Obrigado, irmão João de Deus. Parabéns pela sua apresentação, bem estruturada, acho que bastante dentro do contexto e direta ao ponto. Então, nesse momento, vamos abrir o tempo para que nossos irmãos possam fazer comentários ou perguntas. Então, vamos abrir os microfones a partir desse momento. Fátima, gostaria de falar? Primeiro, dar parabéns para João de Deus, excelente apresentação. Eu tinha recorrido a alguns textos aqui para citar, mas ele citou todos. Ele citou todos, eu fiquei sem nada para citar, mas enfim, muito bom. Todas as leituras que você utilizou aí para o auxílio do entendimento, excelentes. E só parabenizar e concluir dessa leitura de hoje, do Evangelho de hoje, né? Do que é que ficou aqui, mas especialmente ao Espiritismo e aos seus adeptos, né? Que nós não devemos violentar nenhuma consciência, né? Não forçar ninguém na nossa crença, né? Para que adote a nossa crença. E que não lancemos anátema, né? Ou seja, nenhuma condenação àqueles que não pensam como nós. E acolher aqueles que vêm a vós e deixar em paz os que vos repelem, né? E aí nos leva a sacudir a poeira da sandália, né? É isso aí. Aqueles que não querem ouvir a palavra de Jesus, que não querem aceitar a verdade, que nós devemos, pois, sacudir a poeira, né? E deixar para trás, né? E cada um tem o seu tempo. E concluindo aqui as palavras de Jesus Cristo, que ele diz: outrora o céu se tomava pela violência, hoje será pela brandura. É só isso, Antônio. Muito bom, João de Deus, obrigada. Muito bom, Fátima, pelo seu comentário, e vamos continuar abertos aqui para que outros irmãos possam se pronunciar. Tony, gostaria de se pronunciar? Boa noite a todos aí. A apresentação do João de Deus foi muito boa e eu ia comentar justamente o que a Fátima comentou. Mas nós não precisamos ir muito longe, não, em procurar interpretar a respeito da casa, né? Basta a gente olhar para dentro da nossa. Por exemplo, nós que temos famílias, quantos fora a gente aqui, da nossa família, que está agora em nosso lar, quantos estão se dedicando ao estudo do Evangelho? Nossas esposas estão se dedicando, nossos filhos.
assim como nós queríamos. Então, no início, eu ficava naquela, nossa, mas eu tô me dedicando, mas não tô tendo êxito em puxar a minha esposa para esse entendimento do Evangelho. E até eu comentei isso lá no centro espírita, onde eu frequento. E é mais ou menos isso aí, é mais ou menos não, é isso aí que foi comentado hoje, né? Porque muitas vezes a gente começa a querer julgar que a gente tá, por a gente estar buscando, e os familiares que convivem na nossa casa não querem ou não aceitam, às vezes a gente começa a, se a gente não bater essa poeira, daqui a pouco a gente tá, você não quer, então que se dane. Então é isso que a gente tem que estar vigilante, em bater essa poeira, para daqui a pouco a gente não tá em julgamento, como outras religiões, que acham que só se salva aqueles que é frequentador daquela religião, como outros que acham que é melhor porque está dentro dos templos religiosos aos domingos. Então esse foi o meu entendimento diante do que o João apresentou, e a Fátima completou muito bem. Então é uma reflexão, porque nós às vezes ficamos naquela, até achando que estamos falhando e nem sequer conseguir, dentro do nosso lar, fazer esse alerta, esse despertar. Mas é cada um segundo as suas obras. Então, é orarmos pelos nossos irmãos, familiares na carne, para que no momento oportuno eles venham despertar também. Porque o que Deus usa é o tempo. Então, que o tempo vai fazer com que nós despertamos, ou de uma forma, ou pelo amor, ou pela dor. Porque também a gente mesmo sabendo que tudo o tempo resolve, mas só que nós temos que entender também que nós não temos mais todo esse tempo para esse despertar. O planeta está aí. Como todos nós que já buscamos um pouco de entendimento, a gente sabe a transição, o que é a transição. Então nós estamos aqui, tipo, naquele trem lotado, que quem não se segurar ali vai ficar. É o último da estação, que nem diz Raul Seixas. Então que venhamos nos alertar que a gente não está com esse tempo todo para se despertar e começar no trabalho, não. Então, muito obrigado aí pela oportunidade e pelo empenho, né, do João e de todos nós, irmãos que estamos aqui nessa busca, que venhamos a pedir a Deus força para continuarmos, primeiramente, buscando o nosso melhoramento espiritual e
botando em prática, com ação. Então, é isso. Passo a palavra para você, Antônio. Muito obrigado, Tony Veras, pela sua reflexão, pela transparência dos seus pontos de vista e pelos testemunhos vivenciais que prestaste para que todos possamos pensar e repensar o nosso alinhamento com estes ensinamentos que nós estamos aurindo aqui, do dia após dia, noite após noite, nos estudos que fazemos em conjunto, mas também nos estudos que fazemos na individualidade e nas práticas que nos vão consolidando estes ensinamentos na nossa consciência. Bom, vamos continuar abrindo espaço para outros irmãos poderem se pronunciar. Seu Inácio, gostaria de se pronunciar? Sim, Antônio. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Parabéns, João de Deus. Parabéns, Fátima, pela colocação e também parabéns ao Tony. E ver como é interessante e bom o estudo em grupo. Vai sendo agregado informações e pontos que nos ajudam, né, à evolução. Mas, para mim, o destaque primordial dessa apresentação do João foi a primeira imagem que ele colocou para nós. É uma imagem que merece nossa reflexão. Veja só, minha vida inteira estudando religião e doutrina espírita, e depois de um certo ponto, em uma certa fase, eu passei a perceber que é necessário que a gente coloque delimitadores, marcadores, para a gente entender o que a gente está fazendo. Então, veja só, essa imagem do Serra Pelada, ela mostra para nós uma grande maioria de irmãos nossos que ainda hoje não conhecem as lições do Mestre Jesus, ou, se as conhecem, não as põem em prática. E esse é o ponto. Veja só. Eu preciso marcar. Espera aí. Minha concepção atual, a posição em que eu me encontro, eu aceito que Jesus é uma realidade, que as suas lições têm proveito para nós, ou não? O que eu estou fazendo aqui? Espera aí. Para eu me sentir bem, para eu estar em paz comigo mesmo, eu preciso que os outros membros da minha família sigam a mesma religião que eu? Espera aí. Vamos buscar os marcadores. E essa imagem de Serra Pelada, eu vou colocar apenas três lições do mestre. Primeiro, a cada um segundo as suas obras. Segunda, faz a tua parte que o céu te ajudará. E a terceira é a colocação do trabalhador da última hora. Esses três ensinamentos não estão sendo considerados por esses irmãos que
saem daqui do Nordeste, vendem o que têm, pedem dinheiro emprestado para ir para a Serra Pelado, arriscar a vida para atrás de fortuna. Esses não têm a menor noção do que significa resignação, não aceitam a situação em que se encontram e acham que indo à Serra Pelada encontrarão a fortuna. Pelo que eu saiba, nenhum deles conseguiu estar bem. Pelos relatos, a vida lá era um verdadeiro inferno. Não havia paz, não havia... Era um inferno. E que, no final de contas, os que saíam, os que voltavam do mesmo jeito. O dinheiro vinha, o ouro vinha e o ouro ia. Eles gastavam com qualquer coisa. E não se percebiam que estavam passando pela vida, se autoflagelando. Não tinham o menor conhecimento das lições do Mestre Jesus. Então, a gente precisa entender. A minha esposa é católica. E você, Inácio, não conseguiu converter ao Espiritismo? Mas a opção é dela. Eu não posso modificar a filosofia, o modo de pensar dela. Eu vou fazer a minha parte. Se porventura, através do meu exemplo, ela acha que deva, tudo bem. Porque o outro ponto delimitante que eu coloquei na minha vida é que eu sei, eu aprendi que eu sou missionário. Inácio é um missionário. Mas Inácio é missionário para ele. Inácio tem a missão de se corrigir, de se trabalhar e melhorar. Inácio tem a missão de eliminar as mazelas e os maus costumes que ele trouxe da vida anterior. Então Inácio tem que fazer isso e não esperar que fulano faça por ele. Então eu não vou me preocupar em cuidar da minha esposa se ela não quer fazer o que eu... seguir a religião que eu sigo, porque eu preciso fazer para mim. Se houver a possibilidade, ótimo, mas desde quando não há, eu preciso seguir o meu caminho. E aí, se dentro da doutrina espírita eu vejo que isso otimiza, melhora, vamos seguir em frente. O outro ponto, o trabalhador da última hora, vejam só como é a humanidade. Foi chamado para trabalhar na vinha do Senhor, grupo 2 ou 3, 7 da manhã. Outro grupo, ao meio-dia. E o outro grupo, às 2 da tarde. Só que cada vez que era chamado, ei, pessoal, eu vou lhe pagar R$1. Topa? Topo. Vou trabalhar. Ei, vou R$1. Topo? Vou trabalhar. Todos os que foram, acordaram com o chefe da vinha, recebeu R$1 para trabalhar na vinha. O que foi convocado às 7 da manhã sabia que ia receber R$1 para trabalhar de 7 da manhã às 5 da tarde. O que chegou às 9 sabia que ia trabalhar das 9 às 5 da tarde. Os que chegaram às 3, às 2, à 1 da tarde, sabia que ia receber R$1 para trabalhar até às 5 da tarde. Estava tudo acertado. Na hora do pagamento, o que é que cada um tem a ver uns com os outros? Então, o chefe vai lá e paga aos últimos, está aqui, aliás, começa pelos primeiros. Está aqui o seu R$1. Está aqui o seu... Ei, peraí, por que eu vou receber igual a eles?
Os últimos reclamam, porque vão receber igual ao que começou de 7 da manhã, ao que Mas, por que eles têm direito de reclamar? Então, nós deixamos de cuidar de nós para cuidar do outro. E achamos que o outro está errando. Mas eu não sou o julgador. Não julgueis para não ser julgado. Eu não devo fazer o julgamento. Eu tenho que julgar a mim. Espera aí. Se de 1 da tarde às 5 da tarde eu cumprir a minha tarefa, eu sou merecedor do R$1 que foi acertado. Ponto final. Obrigado pela oportunidade e pelo pagamento. Sigamos em frente. Aí eu estou demonstrando entendimento. Eu não estou confrontando nada. Mas aqueles da parábola reclamam. Por quê? Por inconformismo. Porque acham que tem mais direito. Por inveja, por ciúme e outras coisas. Todos sentimentos que são equivocados. No item anterior, olhar os pássaros do céu, no capítulo 7, diz assim, Deus, na citação que João de Deus colocou esqueci agora, fala que é Jesus, aqui ele diz, Deus permite que o homem sofra as consequências das suas ações equivocadas, a fim de que eles sirvam de lição para o futuro. Porque a cada um segundo as suas obras. Se eu acerto, eu recebo um prêmio. Se eu erro, vou receber o sofrimento. Lá atrás, no capítulo 4, ele está falando, homem de bem é aquele que confia em Deus. Portanto, aqueles nossos irmãos que saíram das regiões onde moravam, porque não achavam que estavam bem, eles não estavam resignados, eles não aceitavam a vontade de Deus e queriam modificar a própria condição, achando que lá iam enricar. Esqueceram, deixaram para trás, a gente não sabe quantos que dependiam dele para arriscar a vida lá. E o resultado? Então, é necessário que a gente entenda qual é o nosso objetivo aqui. Nós não viemos aqui para tirar ouro na Serra Pelada, para não sei o quê. Nós viemos aqui para juntar tesouros no céu, no íntimo do nosso mais profundo, lá, no nosso consciente espiritual, da paz da nossa mente, quando nós nos observamos com sinceridade e dizemos a nós mesmos, hoje fiz tudo acertadamente. Não deixei passar nenhuma oportunidade de ser útil nas situações que se me apresentaram. Não tratei mal a ninguém. Não neguei o auxílio. Isto, sim, é tesouro inalienável. Mas todo o esforço do Mestre Jesus cai no esquecimento das pessoas. As pessoas se cegam, se tornam cegas pela materialidade. E nós temos as situações em que se encontram. Mas não é a cada um segundo as suas obras? Se nós verdadeiramente confiássemos no que o Mestre Jesus ensina, nós veríamos a realização de faz a tua parte que o céu te ajudará. Eu afirmo, meus irmãos, sem sombra de dúvida, que se nós fizermos a nossa parte, o céu nos ajuda. Não tenho a menor dúvida. E as confirmações que eu tenho são inúmeras. Mas é
um convencimento íntimo que cada um tem que trazer. Eu sei que ainda tem muito chão pela frente, mas eu já consegui, de alguma forma, adquirir um certo equilíbrio no entendimento das situações experienciadas. Não sei como é que vai ser amanhã. Se amanhã eu amanhecer com a dor muito forte no rins, se eu vou me manter em equilíbrio, ou se vou meter a mão na minha esposa. Mas até hoje eu estou em equilíbrio. Portanto, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade que me concederam. Parabéns novamente, João de Deus, e fiquemos em paz.